Agora ficou muito mais fácil para você interagir com os apresentadores da Rádio Geek. WhatsApp da Rádio Geek: 11 97313 6617. Você pode mandar uma mensagem de texto ou mensagem de voz e participar ao vivo da nossa programação. 11 97313 6617. Anote e participe. Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. E agora, ensinar e aprender. By Cecília Góes. Olá, nós estamos na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. Hoje nós temos aqui um convidado que nós vamos conversar acerca de duas coisas muito interessantes. Ele é o professor Danilo Santiago Gomes Valentim, colega de trabalho na AMI Morumbi. Nosso tema hoje, como eu disse, são dois itens: ensino híbrido e sala de aula invertida. São os dois polos, os dois pilares, digamos assim, que estão alavancando a nossa ação pedagógica em sala de aula. Ele tem aqui um currículo bastante extenso, né? Ele é diretor pedagógico de... Isso mesmo, professor? Graduado na Publicidade e Propaganda, e você é gerente pedagógico de Polos Balaret, né? Isso. Ótimo. Lida mais com EAD na realidade. Sim. Ok. Muito bem. Então, você tem alguma expertise na área de aprendizagem, então a gente vai poder conversar a mesma língua, né? Sim. Muito bem. Nós costumamos trazer para cá pessoas que somam alguma coisa na área da educação, né? E então, o que você teria para dizer acerca de ensino híbrido neste momento? Qual que é a visão, não exatamente da instituição, mas a visão do professor Danilo sobre a sala de aula invertida? Como que é essa proposta para você? Conta aí pra gente. Nós passamos por muitas mudanças recentemente, né? A forma que nós nos comunicamos, ela mudou bastante. Muito. Eu costumo brincar que em tempos de WhatsApp, ligação via telefone é prova de amor, porque ninguém mais liga pra ninguém, né? É verdade. E diante de todas essas mudanças, a educação, ela também mudou. O mercado de trabalho também mudou, o profissional também mudou. A gente tinha aquele profissional que antigamente trabalhava 30 anos, se aposentava. Isso, e era naquela única empresa onde ele começava e terminava. Começava às 8 da manhã, acabava às 5 da tarde. Isso. Né, fazendo a mesma função. 30 anos, 40 anos e vai, né? Hoje em dia, não sei se vai ter aposentadoria, mas… brincadeiras à parte. O profissional ele tem que ser muito dinâmico. Ele não Sim. pode pensar em comodismo ou fazer só uma função, né? Ele tem que ser um multitask, um multitarefas. E a educação híbrida, a educação online, ela fomenta um pouco do perfil desse profissional. Porque ele não pode ser passivo no processo educativo. Ele tem que ser ativo, ele tem que buscar e, de fato, aí ser o protagonista no processo de ensino-aprendizagem. Então, quando a gente fala em educação híbrida, educação online, nós temos aí metodologias inovadoras, né? Uma delas são as metodologias ativas, nós falamos da sala de aula invertida, que alguns chamam de Flipped Classroom, no qual nós colocamos o estudante numa situação de desafio, no qual ele precisa buscar e dar uma solução para aquele desafio. Né? Ok, eu vou ter que te cortar porque nós vamos por partes. Quem tá vendo a gente tá recebendo muita informação que para você é bem tranquilo, mas vamos por partes. Tá joia. Então assim, a gente colocou o ensino híbrido, que basicamente significa o professor não estar no tete-a-tete com os alunos. E eu vou fazer uma ressalvazinha para a gente poder compor esse pensamento, que é a questão de você ter dito do protagonismo, né? Você se referiu ao protagonismo em relação ao papel do professor no ensino híbrido, é isso? É o papel do estudante. Ah, ok. Aí é isso que, na sua fala, como foi um pouquinho rápido, não ficou muito claro, né? Tá. Porque, na realidade, o que eu sempre estou preconizando e trabalho com os meus alunos em formação é exatamente essa questão de você realmente ser o protagonista da sua própria história. Ninguém escreve uma página da história da sua vida a não ser você mesmo, né? Exatamente. Então, essa questão do ensino híbrido, nesse sentido, significa exatamente o quê? Ensino híbrido como que você definiria para o pessoal? Para depois a gente partir para essa segunda parte que você já tinha começado a falar, que está bem legal. Perfeito, vamos lá. O ensino híbrido, ele é o quê? Alguns dão o nome de semipresencial, outros de flex.
é um termo no mercado muito usado, é o blended. Sim. Né? Que é você ter uma carga horária do seu estudo presencial e outra parte E a outra online. online, né? sim. Recentemente nós tivemos uma portaria que permite que as instituições, diante de algumas normas, Sim. algumas notas que ela tenha de regulatório, ela possa ofertar também Uma os parte cursos híbridos. Né? subiu de 20%, isso para quanto? Até 40%. Até 40%, ok. 20% hoje já é uma prática das instituições. Sim, Então, já é. aquelas disciplinas de núcleo comum, comunicação, sociologia, elas já são de 20% há algum tempo. Uhum. Agora, existe a possibilidade da IES ofertar Uhum. cursos com até 40% de disciplinas online. Pessoal, IES, Instituições de Ensino Ensino Superior. Segue as lá. É universidades. porque assim, a gente vai conversando no meio educacional, a gente acha que é tudo óbvio, né? Mas muitas vezes, para quem tá lá vendo o nosso canal, não é. Vamos lá. E Como aí? a Cecília é professora, eu fiquei confortável em já usar os termos, mas a IES é a Instituição de Ensino Superior, o nome que nós damos, né? As instituições, e aí nós temos as faculdades, centros universitários e universidades, né? Isso, Depende isso. da composição. E a portaria, então, é recente, então, inclusive os órgãos que são muito próximos da educação à distância, como a ABED, Sim. vai ter o congresso esse ano, que é o CIAED, o Congresso Internacional ABED de Educação à Distância, que o tema do congresso é o ensino híbrido. Bárbaro. Então, assim… Quando ele vai acontecer, você sabe? Já temos data? Sim. A submissão para quem quer participar do trabalho, para quem quer propor mesa redonda, algo do gênero, até dia 30 de abril. E o evento ocorre em outubro, em Poços de Caldas. Certo. Então, o pessoal fica antenado aí, né? Porque a gente vai dar notícia desse É importante. evento aí. Pra O quem- professor depois vai me comunicar. Falaremos, sim. E a Podemos gente- depois até pensar em submissão de um artigo ou compor uma mesa. Acho que pode fazer sentido, né? Tá E- vendo? Rádio Geek também é cultura e é formação de mesas redondas e workshops em congressos e por aí vamos. Também. É importante para quem quer saber um pouco mais. E é uma tendência do Sim. setor educacional, Exato. o ensino híbrido, né? O ensino que ele parte é presencial e parte é online. Até porque, na realidade que nós vivemos hoje, né, uma cidade que chove para tudo, você não consegue chegar nos lugares, então você consegue estudar Sem dúvida. por meio do seu aparato Nossa, tecnológico. isso, exatamente. Né? E eu até costumo brincar que, assim, no futuro nós vamos falar que os estudantes não ficarão… que os estudantes ficavam enclausurados numa sala de aula com um professor e um quadro negro, que na educação online, qual é o tamanho da sala de aula, né? Tamanho do mundo. Tamanho do mundo, exatamente. Mas eu não quero acreditar que o ensino presencial vá ser substituído pelo ensino híbrido, né? Eu não quero pensar nessa hipótese, até porque a tecnologia está fazendo, assim, grandes serviços, né? Estamos aqui por conta dela, por exemplo. A gente aparece no YouTube nesse momento exatamente por causa da tecnologia. Porém, falta o toque, falta a proximidade. Ou seja, a tecnologia aproxima quem está longe e distancia quem está perto. Então, este cuidado, a gente tem que tentar ver qual é esta linha tênue, não é, que separa o ensino presencial do híbrido, para que não se perca a conexão humana e humanizadora, que é de extrema importância, porque isso é a vida. Sim, Não é? sim. Porque existe vida online, acreditem, existe vida Existe. offline, né? Assim como existe a vida online, existe vida offline, e muita, né? Sim. Então, não dá para fazer filho híbrido ainda, né? Então, a gente tem que estar aí É pensando verdade. nessas coisas. É verdade. Muito bom. Então, assim, que oportunidades e desafios para a gente ir fechando a questão do ensino híbrido, para a gente falar da outra parte, que é a sala de aula invertida? Que oportunidades e desafios, então, a gente propõe para essa moçada que pode se valer do ensino híbrido para não ter que se deslocar Sim, na maioria dos momentos, né? Sim, eu concordo com você que o momento presencial ele é de extrema importância Sim. e ele não vai se extinguir, né? Ele vai ser de uma outra forma, que nem nós temos lá na embiasala.com, Sim, que já é uma sala com tecnologia, sim. né? Esse é o ponto. Não é que esse momento presencial ele deixa de existir, mas você tem tecnologia para fomentar isso, para Claro. poder ajudar. Nas modalidades, por exemplo, que são 100% online, tem o polo de apoio presencial, no qual o estudante ele tem encontro presencial, tem um tutor que pode apoiar, então realmente não vai acabar esse momento presencial, mas com essa mudança toda é uma oportunidade. Então, quando eu fiz faculdade, eu tinha que ir de segunda a sexta.
Os estudantes de hoje podem ir de segunda, terça e quarta e estudar Sim. 2 dias em casa, ou do trabalho, ou final de semana. Sim, Podem claro. organizar a agenda. Essa é uma oportunidade e no qual ele já fica ali mais desafiado a aprender, porque depende muito dele também de ser o protagonista, como falamos. E também dele se organizar para isso, ter uma disciplina para isso, né? Exatamente. E isso não é muito cultural ainda, né? Não é. Às vezes ele procrastina, deixa para prazo último, enfim, porque ainda não está culturalmente sedimentada essa questão, né? Agora, existe uma preocupação que é até uma mentoria que eu estou lançando agora, para que os professores reclamam muito que os seus alunos não prestam atenção em sala de aula. Por que isso acontece? Então, eu estou lançando uma mentoria muito breve agora sobre essa questão, e é preciso que a gente seja aquele que encanta o aluno com o conteúdo, tornando ele extremamente significativo no formato que seja. Agora, obviamente que na modalidade presencial, isso é mais tranquilo, não sei, às vezes de você fazer, porque você está ali na conexão humana. Mas eu acho também que é um desafio para nós, você falar, você não fala para o aluno, você está falando para a câmera, você está falando. Então, é um exercício que nós agora temos que fazer, e nós sabemos que tem muitas pessoas lançando mentorias, cursos online e fazendo a sua carreira desta forma, seja de maneira independente, seja de maneira paralela, né? Uhum. Mas isso é uma coisa que está em evolução agora. E nós temos que estar atentos a isso. Então, como oportunidades e desafios, eu acho que eu vou te dar a minha parte, aí você me complementa, por favor. Com certeza. É assim, para esse protagonismo acontecer, a oportunidade está ali, o curso está organizado, a plataforma está ali, porém ele tem que se disciplinar, se organizar para não procrastinar, não deixar para amanhã, não deixar para a última hora, porque a última hora é enterro só, né? Sim. Então, se você quer realmente que a aprendizagem, que é um processo, ela aconteça de maneira eficaz e eficiente, é preciso também que você faça a sua parte. Não tem como o professor do outro lado, no ensino híbrido, regular isso aí, né? Então, é uma questão de você mesmo se desafiar a cumprir aquela meta dentro dos prazos do que está organizado naquela disciplina que você está fazendo e em todas as outras, para que você faça o percurso todo do curso que você está fazendo, né? Você colocaria mais algum desafio, mais alguma oportunidade, enfim? Sim, um desafio é esse, a questão do prazo, né? Até culturalmente, como você falou, e é um pouco jargão, mas o brasileiro gosta de deixar as coisas para a última hora. Infelizmente, nesse aspecto, né? De deixar para a última hora. E às vezes, de última hora não dá tempo, né? Imprevistos acontecem e na educação é um desafio. Fico feliz em saber da sua mentoria, porque é um desafio a nível nacional, do corpo docente mesmo, de como que em tempos de muita tecnologia, em tempos de WhatsApp, em tempos de Facebook, de Instagram, como é que eu vou concorrer para ser mais atrativo que essas ferramentas que os estudantes usam o tempo todo, né? Então, porque se a gente está falando de ensino híbrido, ele está numa plataforma virtual, ele está online. Sim. E ao mesmo tempo ali o Instagram dizendo que chegou um direct, o WhatsApp piscando. Como que eu… pro corpo docente é um desafio, até pro estudante é um desafio. Porque Sim. se ele não está muito contente com aquele conteúdo, é mais fácil ir pro WhatsApp ou pro Facebook, né? Esse desafio pega a todos, e você disse… Vou pegar essa frase. Se você não está muito contente com o conteúdo, você foge para outra coisa. Você vai pro Insta, vai pro Zap, ok. Eu não vou fazer aqui dar aqui uma… Como é que a gente fala? Uma dica maior, porque senão eu vou acabar trazendo a minha mentoria para cá, né? Mas, na realidade… o que a gente precisa nesse encantamento é exatamente trazer muita significação para o que está sendo trabalhado, né? E isso tem que vir com o professor, né? É o encantamento mesmo. Não sei se você encontra uma outra palavra, mas é o encantamento mesmo que você tem que… Essa é a palavra correta. Encantar o estudante. Exatamente. Encantar. É fazer esse encantamento para que ele
fique ali, porque quando você está interessado em alguma coisa, não precisa que ninguém chame atenção, que ninguém, não é? É uma coisa que flui tranquilamente. Como é a resposta, pela tua experiência, dentro do teu trabalho na instituição? Como é que tem sido essa resposta de procrastinação? O que você acha? Como é que o pessoal tem cumprido? Ou então você percebe que tem alunos que dão aquela esticada, leva com a barriga, mais ou menos assim? O perfil muda um pouco. O estudante de educação, ele é mais dedicado. O estudante de pedagogia, de letras, ele é mais engajado. Uhum. Se você pega um de negócios, ele é mais curto e objetivo. Então, quando eu faço a gestão desses indicadores de performance, por exemplo, de entrega de atividade, de realização das avaliações e a aprovação. Eu posso fazer um dado aqui que é da rede Laureate, né? Porque nós temos instituições, por exemplo, a Unifax na Bahia, a UNP, né? Aqui em São Paulo, em Morumbi, a FMU, e no Sul, a FADERGS, com cursos híbridos, cursos online. E é interessante que o estudante de educação, ele é mais engajado. Ele entrega antes, ele fica mais tempo na plataforma, ele procura um pouco mais o corpo docente, né? Evidentemente que o gráfico de entrega, ele só sobe no último final de semana. Então, se a atividade vence domingo, sexta-feira a gente olha para dashboard e fica um pouco preocupado ainda. Porque... Pois é, Danilo. Então, é aí que eu te falo. Que por isso que a gente ainda precisa de mentorias como é que eu estou propondo. Porque não basta a gente ter ali o programa todo engajado. E até eu quero falar para os colegas educadores e o pessoal das licenciaturas, né? Uma coisa de beijinho no ombro, porque realmente o pessoal se dedica. Porque você está em formação de formadores. Então, é uma coisa que não teria nem sentido, né? Ser diferente. Porque você está se preparando para ser uma referência. Então, se você não cumpre, né? É completamente fora do métier que você vai ser inserido. Agora, chega de spoiler da minha mentoria, não vou mais falar. Não, mas é importante. Para reforçar um outro dado de performance dos estudantes, e esse eu acho, é um dado que eu pesquiso já há 5 anos na Rede Laureate. E o estudante nosso do Norte e Nordeste, ele é mais engajado do que o Sul e Sudeste. Sim, você vê que até os profissionais de saúde, por exemplo, que tem formação lá e vem para cá, os que você conhece, eles é uma outra cultura. O pessoal tem equívocos culturais acerca da nossa população de Norte e Nordeste. Sim. Não é exatamente o que se fala. Exatamente. Porque existe uma conotação pejorativa, absurda, e não é assim que funciona, né? Você tem esse parâmetro que pode estar dizendo aqui para nós. Como é que você compararia o pessoal? Porque você disse que tem... nós temos unidades no Sul também. Sim. Então, assim, nesse quadro comparativo que você chamou de... Quando você verifica... Então, a análise de performance dos estudantes. Isso. Quando você faz essa análise de performance e que você olha Você falou? Eu olho a rede, né? As instituições da rede, eu olho os indicadores de engajamento do estudante. Tá. E aí você percebe o quê? Que diferença? O estudante nosso do Norte e Nordeste, ele acessa muito mais a plataforma. Ele entrega antes as atividades. Não tão antes como é o ideal. Mas ele já dentro do prazo. Ele já se antecipa, ele procura mais o professor, ele procura mais o tutor. Ele propõe coisas maravilhosas. Quando, em tese, você pode pensar que numa cidade como São Paulo, você tem muitas opções de estudo que não seja o campus. Você tem aí em metrô, você encontra biblioteca, enfim, entre outras coisas, né, do próprio outras setor público e privado mesmo, né, como o SESC e afins. Então, pensa que talvez a pessoa do Sudeste, por ter mais acesso, em tese, deveria ser a mais engajada. Uma análise rápida, né? Mas, na verdade, não. Nós temos aí o estudante do Nordeste, Norte e Nordeste muito mais engajado, né? Inclusive, o engajamento no envolvimento com a disciplina e também nas notas. Isso é muito legal. A gente sabe que o produto final, que é a nota, não é o nosso objetivo. Sim. Porque se o processo foi bem, ok, o produto final vai ser bom, né? Mas eu acho que cabe aqui a nós, como professores, dado que saiu este assunto, tanto você quanto eu, para quem está nos assistindo, inclusive, eu vou até me dedicar a uma pesquisa maior acerca dessa questão, porque se essas respostas são melhores, então é porque a gente tem que rever que público é esse, que Brasil é esse,
que você está atuando. Porque hoje você está, professor Danilo, nessa instituição. Amanhã você pode estar, professor Danilo, numa instituição de Norte-Nordeste, não é? Sim. E então a gente tem que ter esse jogo cintura, essa flexibilidade que é diferente de volubilidade. Não é você mudar porque muda. O que nós estávamos falando no começo. Antes a pessoa ficava numa empresa há muitos anos. Agora você tem que ser flexível e poder transitar em outras áreas de uma mesma instituição. Isso significa que você tem capacitação para várias coisas. Esse é o perfil de hoje, né? Que se quer. Mas essa questão faz com que a gente pense em se preparar realmente para estar em qualquer ponto do nosso país, por enquanto, né? Enquanto a gente não está falando de educação planetária, que é um projeto meu também para daqui mais um pouquinho. Deu um outro spoilerzinho das minhas coisas, mas é o que a gente faz, né? Sim. Muito bom. Agora, como é que a gente pode enxergar, professor Danilo, a sala de aula invertida para além do ensino híbrido? Você acredita que existe uma outra conotação a respeito disso ou não? Acredito que sim, é possível. Na verdade, é um tema que é sala de aula invertida, metodologias ativas. São temas que mais quentes atualmente. Sim. Quando se fala assim, educação, até porque devido a essas transformações, só que se a gente for pensar no modelo presencial, aquele seminário ali no qual o professor dava o tema e o grupo tinha que se organizar, pesquisar, montar a apresentação e se expor nessa… É um modelo também de sala de aula invertida. Não deixa de ser, né? Já vou falar sobre isso, estou te ouvindo. Tá. Nós falamos em metodologias ativas. Isso. E falamos Em sala de aula invertida. em sala de aula invertida. Muito bem. Essas duas coisas têm que ficar muito claras para quem está nos ouvindo. Se hoje alguém pergunta aqui para nós, vem um ouvinte pergunta no ar, professor, o que é metodologia ativa hoje? Hoje, qual é essa conotação? Isso significa o quê? A metodologia ativa ou metodologias ativas, porque são várias. Não é apenas uma, são várias, né? É o que eu citei no início do programa, são ferramentas para você deixar que o estudante ele seja ali a referência, o protagonista no processo de ensino-aprendizagem. Conta aí uma ferramenta pra gente, uma, duas, dá 2 exemplinhos rapidinho para o pessoal entender. Então, assim, você tinha no passado, ainda tem em alguns casos, uma aula expositiva no modelo mais instrucionista, no qual o professor Conteudista. falava e aquela apostila era a verdade para aquele estudante. Claro, claro. Na metodologia ativa, o que seria hoje o e-book, né, a antiga apostila, é um recorte daquele tema. Sim. E o estudante ele tem outras ferramentas para poder aprender e pesquisar. Então ele pode ter uma gamificação, Sim. ele pode ter um quiz, ele pode ter ali uma realidade virtual, né, ou aumentada, depende da plataforma. Então ele pode visitar o Museu do Louvre estando na casa dele. Sim. Por meio, né? Então, São acessos que eram impensáveis há 2 décadas atrás, nem precisa ir tão longe, né? Sim. Há 1 década atrás, eu acho que até a gente não tinha tanto recurso como a gente tem, né? Mais refinado, enfim, né? Sim. O que eu queria te falar sobre da sala de aula, acho que das metodologias ativas ficou bem claro, né? Ou seja, a gente não pode confundir, eu sempre gosto de… É coisa de educador, sabe, Marcelo? Ou Danilo. É coisa de educador a gente tentar deixar claras as coisas. Quando a gente está falando de metodologia, a gente não está falando de método, né? Sim. Nós estamos falando de estratégias, ferramentas, das quais o indivíduo se vale para lidar com aquilo que ele está fazendo, cursando, enfim, né? Então, essas metodologias ativas se referem muito mais a ferramentas, Sim. coisas que ele pode lançar mão, ou lugares que ele pode chegar virtualmente, etc. Tudo como você citou. Diferente de método, que método tem outra interface no meio acadêmico, né? Sim. Um método é alguma coisa que é fruto de uma teoria, que foi provada cientificamente. Então, só para deixar clara essa diferença. Agora, sobre a sala de aula invertida, presencialmente a gente tem também como fazer isso fora do modelo tradicional. Então, por exemplo, eu uso essa proposta muito na prática,
fazendo, por exemplo, lançando desafios ao final da aula. E eu digo invertida no sentido de que eu tenho os meus alunos iniciando a aula, eu tenho lá meu programa que eu vou seguir, etc., sem rigidez, com flexibilidade, atendendo à demanda do que eles trazem, porque na nossa área, na psicopedagogia, na neuroeducação, surgem muitos cases, muitos, porque eles estão em sala de aula. E, professor, eu tenho um aluno assim, o que eu faço? Enfim, surge muito isso, sabe? E aí, eu lanço desafios, e aí eles trazem cases para nós discutirmos, enfim. E quando eles percebem, eles começam a aula. Eu tô assistindo, eles me falarem o que está acontecendo. E aí, eu vou entrando com o tema, e inadvertidamente eles já estão no assunto. E aí, lá pelo meio da aula, eu digo: vocês acham que nós estamos trabalhando tal coisa, tipo função executiva, por exemplo? Estamos. É mesmo, né, professor? A gente está trabalhando. Ou seja, eu inverti os papéis, né? Eu tô ali escutando, eu sou aluno, e eles estão me trazendo os casos, e eu tô tentando ali aprender com eles o que é que eles estão me trazendo. Então, eu acho que nós temos um modelo de sala de aula invertida, tanto no sentido que você explicou, que eu queria que você reafirmasse, como também nesse sentido. Você tinha pensado nisso ou não? Sim. É exatamente isso. Um exemplo que eu posso citar aqui online, né, do Flipped Classroom, é justamente o fórum, que a gente chama de fórum colaborativo. Porque o professor coloca um tema, então algum tema do momento, né? Sim. E aí o estudante ele tem que fazer um posicionamento em relação àquele tema, fazer uma réplica e uma tréplica. Isso. Que aí seria atividade por pares, né? Uhum. Atividade colaborativa. É um modelo interessante, porque o próprio grupo, ele se critica, ele se avalia, ele concorda, discorda e gera uma discussão, no qual aí, neste caso, o docente ele é o mediador. Exatamente. Você vê, né? Nós temos pensadores que já propunham essa questão da mediação. A gente tem o modelo de mediação clássico do Forsten, né? Que é o input, depois é a parte da observação e da internalização, e depois a parte do output, onde ele dá a devolutiva. E aí a gente muda, né, esse cenário de avaliação que tá, meu Deus, tá tão, né? Gera no aluno uma cultura da procrastinação, realmente. Você não acha? Você não me enxerga assim a bendita semana de provas? Concordo. Não é? Concordo plenamente. Mas a proposta dentro do ensino híbrido, ela não muda muito nesse sentido, não, né? Ela fica, como tem que seguir também alguns indicadores, alguma regulação, né? Ela fica um pouco similar, sim. Um pouco dentro, né? Eu acho que nós, educadores, isso já é um desafio geral. Temos que repensar bastante a questão da avaliação, seus formatos, enfim, né? Eu acho que pra gente tá fechando, tem uma coisa bacana que dá pra você contar um pouquinho pra gente, né? Como é que você tem observado as contribuições da tecnologia para a educação? Efetivamente, as tecnologias contribuem para a educação ou não? E se contribuem, o que você destacaria? Eu acho que contribui, sim. Contribui. Sem dúvida, principalmente para o ensino híbrido, né? Com a sala de aula invertida, perdão. Contribui e muito. Né? Uhum. Nós temos casos de estudantes que não têm, por exemplo, computador em casa. Pois é. Mas estuda por meio do celular, por meio do tablet, que hoje é possível. É possível ter um acesso maior do que, às vezes, um equipamento grande, né? Então isso já é um elemento muito significativo. Você pensar que você faz uma graduação, consegue estudar por meio do seu celular, ou por meio do seu tablet, por meio do seu aparato tecnológico, né? Sim. Esse é um ponto que ajuda muito. E com isso, essa transformação ela é constante, porque a tecnologia ela muda constantemente. Então, daqui a um ano, quando a gente for fazer um outro programa, a gente vai discutir talvez outros temas. Com certeza. Daqui 2 anos, e a sua mentoria também vai para um outro caminho. E isso que é o gostoso, porque a gente está em constante transformação. Exato. Essa que é a parte interessante. Exato. Você sabe que se essa mentoria nascesse há um ano atrás, ela não seria a que será agora, né? Ela já tem outros ingredientes. E se eu demorar mais de 2 meses para lançar, o que não vai acontecer, né? Pode ser que ela venha a receber novos ingredientes, sim, né? Eu acho que nós conseguimos aqui fechar a questão hoje
em cima das metodologias ativas, da sala de aula invertida, do ensino híbrido, que era a nossa proposta. Fica aí a dica de vocês darem um likezinho aí no nosso canal e também fazerem os seus comentários. E foi um enorme prazer receber o professor Danilo aqui, parceiros de instituição, embora, como é a cara de São Paulo, né? Trabalhamos na mesma instituição e nunca havíamos nos encontrado. Quis assim o destino que a gente se encontrasse. Gente, tenham um bom final de dia e nos encontramos no próximo Ensinar e Aprender by Cecília Góes.